Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Em nosso podcast de hoje, irei falar sobre a disciplina do aprendizado. É fato que muitos hoje vivem uma vida descuidada. Temos liberdade e vivemos relativamente numa sociedade em que temos muitos recursos. Porém, como resultado das facilidades que este mundo nos traz, a disciplina tem praticamente desaparecido. Muitos hoje têm um vasto conhecimento sobre a Bíblia, a teologia, as práticas espirituais e a vida devocional. No entanto, lhes falta vida naquilo que pregam ou ensinam. Parece que estão cheios de informações, mas vazios de conhecimento. Tenho comigo que o verdadeiro conhecimento vem com a prática. Posso saber muitas coisas sobre a Bíblia, mas isso não terá nenhum valor se ficar apenas na área do intelecto e não vier para a prática de vida. Um cristão biblicamente equilibrado tem tanto a mente quanto o coração preenchido, radiando ambos luz e calor espirituais. Se a verdade estiver em nossas mentes, mas nossos corações não estiverem em retidão diante de Deus, haverá um peso na consciência pela verdade que conhecemos. Contudo, se tivermos respondido devidamente ao Evangelho de coração, no fim, seremos salvos, mesmo que o restante de nosso entendimento doutrinário seja superficial ou confuso. É mais difícil corrigir um velho na sua caminhada do que ensinar coisas a um novo convertido. No entanto, que possamos estar na caminhada ou apenas começando a dar os primeiros passos, que estejamos no rumo certo. O fogo não acende sem combustível, assim como os corações ardentes não são inflamados por mentes sem instrução. Não devemos nos contentar em ter zelo sem conhecimento. Para sermos cada dia mais parecido com Jesus e desenvolver uma vida piedosa, precisamos sim nos aplicar às disciplinas espirituais para crescer. Devemos nos disciplinar a sermos aprendizes intencionais de Jesus. Ser discípulo significa muito mais que ser um seguidor. Significa ser um aprendiz. Para seguirmos a Cristo e nos tornarmos mais semelhantes a Ele, devemos nos comprometer com a disciplina espiritual do aprendizado. De acordo com o livro de Provérbios, uma das características do sábio é o desejo de aprender. Provérbios capítulo 9, verso 9 diz: Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Aqueles que resistem ao ensino ou são orgulhosos quanto ao seu aprendizado somente revelam quão superficiais na verdade são. Há humildade naquele que é verdadeiramente sábio, porque ele sabe que ainda tem muito a aprender. Os sábios amam aprender porque percebem que o conhecimento é como um tesouro precioso. Provérbios capítulo 18, verso 15 diz: O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Os sábios não só adquirem conhecimento como buscam. Eles desejam aprender e disciplinam-se para buscar oportunidades de aprendizado. Não importa qual é o seu nível intelectual ou os seus anos de vida, você sempre terá algo a aprender. E não importa o quanto você seja rápido ou lento para aprender, deve aplicar-se diligentemente o seu coração e os seus ouvidos a aprender. Aprender é uma disciplina vitalícia, uma disciplina espiritual que caracteriza a pessoa sábia. O anseio permanente pelo aprendizado é o que caracteriza todos aqueles que são verdadeiramente sábios. O que Deus mais quer de você é o seu amor. E uma das formas pela qual Ele deseja que você demonstre amor e obediência a Ele é por meio do aprendizado piedoso. Deus é glorificado quando usamos a mente que Ele fez para aprendermos sobre Ele, os seus caminhos, a sua palavra e o seu mundo. Infelizmente, não são muitos os que se aplicam a buscar esse aprendizado, a se aprofundar no seu conhecimento de Deus. Apesar das facilidades e do acúmulo de informações que temos hoje ao nosso alcance, a toque de um dedo, não são muitos os que se dedicam a se aprofundar no seu conhecimento. A grande maioria fica na superfície. Buscam algo que seja rápido, prático e fácil. Pessoas que estudam demais são classificadas como nerds, e muitas delas são até ridicularizadas pela sua diligência em aplicar-se ao estudo.
Nossa cultura louva o físico e o material. Você não vê pôsteres dos maiores engenheiros ou arquitetos de softwares, muito menos dos melhores teólogos. Em vez disso, vê pôsteres de pessoas famosas, das quais podem fazer qualquer coisa, exceto ler ou responder perguntas de forma profunda que nos levem a pensar. Há um intelectualismo que é errado, mas também é errado ser anti-intelectual. Devemos amar a Deus, tanto com nossa mente, quanto com o nosso coração, alma e força. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o amamos, e quanto mais o amamos, mais vamos querer conhecê-lo. Como disse R.C. Sproul, o pensamento religioso é pré-requisito para a afeição religiosa e a ação obediente. Se não nos aplicarmos a amar a Deus e buscar aprender mais sobre Ele, nos tornaremos meros religiosos que cumprem com suas obrigações. Por isso que aprender é essencial para o crescimento espiritual. E de que forma somos transformados à semelhança de Cristo? A Bíblia indica que um dos elementos cruciais neste processo é o aprendizado, o que ela denomina como a busca pela maturidade. O crescimento em piedade envolve uma renovação mental que não pode acontecer sem o aprendizado. A nossa fé é adquirida e exercida pelo uso correto de nossas mentes mediante a revelação e iluminação do Espírito Santo. Assim como não podemos crer e amar a Deus sem ouvir falar sobre Ele, não podemos crescer em fé e em amor se não aprendermos mais sobre Ele. Não nos tornaremos mais semelhantes a Cristo se não soubermos mais a respeito de quem Cristo é. O pastor e doutor Martin Lloyd Jones nos lembra que jamais devemos esquecer que a mensagem da Bíblia é dirigida em primeiro lugar à mente, ao entendimento. A palavra de Deus deve passar por nossa mente para poder mudar o nosso coração e nossa vida. A falta da disciplina do aprendizado explica porque temos muitos crentes rasos e que crescem tão pouco em sua fé e relacionamento com Deus. O pastor reformado Richard Foster diz que uma pessoa pode exercer suas práticas religiosas de adoração e serviço, mas sem crescer diante de Deus por não se aprofundarem na disciplina do estudo da palavra de Deus. Além de se conformar com o mundo e não crescer na sua vida piedosa, aqueles que não são ouvintes disciplinados têm pouco discernimento espiritual e tornam-se alvos fáceis das seitas, da influência da nova era e de outros falsos profetas. A Bíblia nos adverte a não sermos insensatos, iletrados, ingênuos ou ignorantes no que diz respeito à nossa vida com Deus. Entenda que crescer envolve esforço e disciplina. Apesar da experiência que o tempo pode trazer e gerar em nós um certo tipo de sabedoria, não devemos presumir que aprendemos a verdadeira sabedoria simplesmente por envelhecer. Somente idade e experiência não aumentam a maturidade espiritual. Ser como Jesus requer disciplina deliberada. Se você não está se esforçando para aprender, seu crescimento espiritual se dá apenas por conveniência ou ao acaso. Mas este não é o caminho para se ter uma vida piedosa. A disciplina do aprendizado nos ajuda a sermos aprendizes intencionais, não acidentais. Infelizmente, os recursos tecnológicos, com suas facilidades, alimentam a cultura da superficialidade. É muito mais fácil pegar algo que já vem mastigado do que aplicar um esforço mental para compreender o que está sendo visto. É preciso ter disciplina para se tornar um aprendiz intencional. Devemos nos tornar aprendizes disciplinados e intencionais se pretendemos ser como Jesus. Quero apresentar aqui algumas formas de você aprender e assim ajudá-lo na sua busca por uma vida mais piedosa em seu crescimento espiritual. Talvez você tenha dificuldades em ler, o que no caso é apenas uma questão de hábito. Se você aplicar-se à leitura, logo sua mente se habituará e você não terá dificuldade. Mas, em todo caso, experimente audiobooks, ou seja, livros gravados. Você também pode ter acesso a livros por meio de uma biblioteca pública, onde você pode pegar emprestado. Nossos podcasts são uma ferramenta para que você busque o seu crescimento, mas procure aprofundar-se mais.
Há muitos guias de estudo que você pode adquirir e que vai direcioná-lo e ajudá-lo em seus estudos. Também procure conversar com pessoas experientes e maduras na fé. Você pode aprender muito mais coisas com elas. Porém, quero enfatizar a importância do aprendizado por meio da leitura. Se organizar bem o seu tempo, tenho certeza que você poderá fazer isso. Apesar da exigência e do tempo corrido que temos por conta de tantos afazeres, é possível a quase todo mundo, com a disciplina necessária, progredir espiritualmente por meio da leitura. Você tem muito a perder se não lê, e muito a ganhar pela leitura disciplinada. Discipline-se a aprender por meio da leitura e escolha bem seus livros. Pode ser que você consiga ler relativamente poucos livros durante sua vida, então leia os melhores. Quero deixar aqui algumas recomendações sobre o aprendizado. O caminho para uma vida piedosa requer disciplina. A disciplina de um aprendiz intencional. Você precisa ser seletivo nas suas leituras e buscar livros que realmente irão fazer diferença na sua vida e crescimento espiritual. Há um consenso em se dizer que todos anseiam por aprender e que todo cristão quer ser mais parecido com Jesus. Mas somente aqueles que diligentemente se disciplinam para aprender irão satisfazer seus desejos. Acima de tudo, lembre-se de que o aprendizado tem um objetivo. O objetivo é a semelhança com Cristo. Existe o conhecimento que pode levá-lo ao orgulho, mas o aprendizado para uma vida piedosa te leva a ficar mais parecido com Jesus. John Milton, o poeta inglês do clássico Paraíso Perdido, escreveu: a finalidade do aprendizado é conhecer a Deus, e a partir desse conhecimento, amá-lo e imitá-lo. Que o Senhor nos conceda um coração desejoso de aprender e obter o conhecimento que nos leve a amá-lo mais e que nos torne mais parecidos com Jesus Cristo.